E galera, a última reunião de acionistas da Take-Two Interactive revelou diversos detalhes interessantes sobre o GTA 6, como o período em que iniciou seu desenvolvimento e um orçamento de cerca de $1 bilhão de desenvolvimento. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sunnyplay aqui outra vez e galera, ontem dia 15 de maio aconteceu a última reunião de acionistas da Take-Two Interactive, empresa que é dona da Rockstar Games. E eu havia prometido pra vocês que eu faria uma live transmitindo ali a conferência, fazendo a tradução em tempo real e comentando também as principais novidades que seriam reveladas nesse evento. Só que galera, ontem eu participei de um episódio especial do Flow Podcast pra conversar a respeito do GTA 6 e foi um episódio muito bacana que teve a participação de alguns membros dos Piratas, que é o grupo de GTA do David Jones. E galera, embora eu não faça parte do grupo oficialmente, mas eu fui convidado ali pra comentar a respeito do GTA 6 e também pra conversar um pouco ali da experiência de amizade que eu tenho com os membros do grupo. Então foi uma experiência muito interessante, eu vou estar deixando pra vocês o link, quem puder vai lá e confira, mas foi por essa razão que eu não pude fazer essa transmissão e compartilhar as novidades ali em tempo real com vocês. Porém, nesse vídeo aqui, vou estar tentando fazer um resumo dos principais acontecimentos e das principais informações que foram reveladas na conferência de acionistas da Take-Two Interactive. Que galera, tiveram algumas revelações bem interessantes. Um dos detalhes revelados pelo CEO da Take-Two Interactive, o Strauss Zelnick, foi que o desenvolvimento do GTA 6 teria iniciado a fase mais séria em 2020, dando um total de 6 anos de desenvolvimento a partir daí. O que, considerando a grandiosidade que esse projeto tá tomando, é um tempo muito curto, né, rapaziada? 6 anos para desenvolver um game como GTA 6 não é quase nada. Só que vale lembrar que a visão do Strauss Zelnick é passar a melhor impressão possível pros acionistas, né? Então eles não querem dar a entender que eles estão com um projeto atrasado, que tá demorando anos e anos pra sair, como se fosse uma promessa de algo que nunca vai ser alcançado. Então, mostrar que o período de desenvolvimento é menor do que eles imaginam é positivo pra empresa financeiramente. Traz mais credibilidade, mais confiança com os acionistas. Mas a grande realidade é que a gente sabe que o desenvolvimento do GTA 6 já começou um pouco antes disso. Inclusive, o Dave, um ex-funcionário da Rockstar Games, que teria trabalhado no estúdio como artista de ambientes, teria revelado no canal do YouTube Game World Art que o desenvolvimento do GTA 6 teria iniciado, na verdade, em 2018, durante o período de polimento do Red Dead Redemption 2. Ele, inclusive, trabalhou na Rockstar Games por cerca de 12 anos e deixou o estúdio recentemente em 2023, ou seja, o cara trabalhou bastante tempo no GTA 6. E vale lembrar que ainda entra nessa equação o possível reboot que o game enfrentou em 2020, que deve ser o período em que o Strauss está considerando o início de desenvolvimento mesmo do GTA 6. Mas até então o que a gente sabe é que o game era chamado de Project Americas e que ele iria abordar uma premissa com a temática semelhante à série Narcos e toda aquela trajetória lá do Pablito, vocês estão ligados? Inclusive, parte desse conteúdo após o reboot foi aproveitado na DLC Caio Perico Heist, o que traz um vislumbre do que a Rockstar Games estava desenhando inicialmente ali pro GTA 6. Porém, a partir de 2020, eles trocaram a premissa do jogo para ser baseada ali no casal Bonnie e Clyde. Então, levando em consideração esse reboot, o game teria a partir daí 6 anos de desenvolvimento, mas no total é estimado cerca de 8 anos de desenvolvimento do GTA 6. É bastante tempo, levando em consideração, né? 8 anos pra desenvolver um jogo é muito tempo, mas rapaziada, um game da magnitude do GTA 6, eu acho que é menos tempo do que a gente imaginava. E o Strauss também comentou o motivo do adiamento do GTA 6, porque que ele iria lançar em 2025, agora vai sair lá em maio de 2026, e o principal motivo seria garantir que a Rockstar Games vai conseguir entregar um jogo perfeito e livre de qualquer limitação criativa. Em sua declaração, ele disse o seguinte: à medida que nos aproximamos da conclusão de um título que busca a perfeição, fica claro o quanto o polimento adicional faz diferença. Nesse caso, vimos uma oportunidade de dar à Rockstar um tempo extra para garantir a sua visão criativa sem limitações. E claro, eu apoiei totalmente essa abordagem. E assim, rapaziada, esse adiamento da Rockstar Games a curto prazo foi negativo para Take-Two Interactive, que teve as suas ações derretendo a cerca de 10% dos valores. Mesmo assim, após o lançamento do trailer 2, é inegável que eles conseguiram se recuperar e até exceder o número inicial. Mas ele deixou claro em uma entrevista para a IGN que a prioridade é a qualidade final do jogo, dizendo o seguinte: me dói adiar o lançamento, como não doeria, mas o importante é apoiar o nosso time na busca pela perfeição. E ainda garantiu que essa vai ser a data final mesmo do GTA 6, dia 26 de maio, dizendo o seguinte: historicamente, quando definimos uma data específica, costumamos cumpri-la. E bom, rapaziada, é meio complicado acreditar 100% aí na palavra do Strauss, ainda mais levando em consideração que ele garantiu nas últimas reuniões que o jogo sairia em 2025, inclusive
algumas semanas após uma última entrevista que ele tinha comentado que o jogo ia sair esse ano, a Rockstar adia. Então, não dá pra levar muito em consideração. Eu acho que a visão do Strauss é tranquilizar mais os acionistas, é um lado mais empresarial. Mesmo assim, rapaziada, historicamente, a Rockstar não costuma adiar um jogo após ter uma data ali definida, né? Agora, no caso, eles estão falando, o jogo vai sair dia 26 de maio. Não era como antes, que dizia aí, o jogo vai sair no outono de 2025, né? Apenas um período. Mas ele continua garantindo que o jogo vai ser o mais complexo de todos os tempos, que ele espera que o game exceda a expectativa dos jogadores. E olha, rapaziada, depois do resultado que a gente viu no trailer 2, eu acredito também que eu tô bem confiante por isso. Um dos últimos detalhes abordados ali também nessa conferência da Take-Two foi a respeito do orçamento do jogo, que até então haviam especulações que beirava os 2 bilhões de dólares. Só que o Strauss Zelnick garantiu que não chega a esse número, né? Ele desmentiu que o jogo teria custado 2 bilhões de dólares, mas até então o que vem sendo confirmado é que o game tem um investimento superior a 1 bilhão de dólares, que é um número muito impressionante, né? Não é porque não chegou a 2 que não é impressionante um game que custe mais de 1 bilhão de dólares. É o maior investimento de games da história. O que provavelmente, rapaziada, vai entregar um game fenomenal, né? A gente sabe do potencial do trabalho da Rockstar Games, eu acho que não é só pela questão do dinheiro, do budget que tá investido, mas investido na empresa certa, que é a Rockstar. Eles sabem muito bem o que estão fazendo, eu acho que o trailer 2 já deixou isso muito claro. Aquele é um game de mais de 1 bilhão de dólares. Vale lembrar que nessa declaração, eles mencionam que esse valor diz respeito apenas ao desenvolvimento do jogo, não ao seu marketing, né? Então, o marketing não tá incluso nesse valor de mais de 1 bilhão de dólares. E, rapaziada, dentro da indústria, pelo menos cinematográfica, existe um padrão que o budget do filme é totalmente proporcional ao valor de desenvolvimento. Então, por exemplo, se o filme custou 20 milhões de dólares para ser produzido, automaticamente o marketing também vai ser de 20 milhões de dólares, aí garantindo 40 milhões de dólares no budget do filme. E no caso da Rockstar Games não é muito diferente, tá? Só para vocês terem uma noção, o GTA V custou 250 milhões de dólares de desenvolvimento. Só que desse valor, apenas 150 milhões foi do desenvolvimento de fato. Os outros 100 milhões foi apenas do marketing. Então, se o GTA 6 está custando mais de 1 bilhão de dólares de desenvolvimento, tecnicamente, ele vai ter um valor aproximado de marketing, que com certeza, se não chegar a 2 bilhões, vai beirar esse valor. É monstruoso, rapaziada. É o maior jogo de todos os tempos. Eu imagino só o marketing que os caras vão fazer, porque até agora não rolou um marketing oficialmente, né? Tudo que a gente vem sabendo sobre o jogo só sai no site da Rockstar, nas redes sociais, ou até mesmo os criadores de vídeos, assim como nós do canal Sunny Play, que sempre reportamos o que tá acontecendo. Agora, marketing mesmo de você ver ali um investimento, coisa do tipo, ainda não aconteceu. Imagina quando chegar nessa fase. Vai ser cabuloso, cara. Eu acho que a gente vai sair na rua, vai ver avião no aeroporto com o plot do GTA 6, vai ver metrô, ônibus, outdoor, vai ser algo astronômico. Eu tô muito ansioso pra quando isso acontecer. Mas, rapaziada, isso é um resuminho de tudo que aconteceu nessa conferência da Take-Two Interactive. E agora eu quero saber a sua opinião. Será que o GTA 6 começou o desenvolvimento mesmo em 2020? Será que o game custou mais de 1 bilhão de dólares? Comenta aqui embaixo o que você acha a respeito disso e vamos trocar uma ideia. E galera, não esqueça de conferir o nosso vídeo que saiu ontem. O YouTube deu uma bugada, não entregou pra vocês, mas é muito importante que vocês vão lá conferir sobre um grande achado que a comunidade encontrou em uma das novas imagens do GTA 6, uma suposta criança no jogo. Se você tá curioso pra entender o que é isso, clica nesse vídeo aí no cardzinho e confira, o linkão também tá aqui na descrição. Não esquece também que o canal Sunny Play tá concorrendo no Prêmio iBest, estamos subindo as posições, tá? Vocês estão votando, estão ajudando, a gente tá conseguindo subir, recuperando as nossas posições, mas galera, o desafio é chegar em primeiro lugar. Conto com seu apoio pra gente conseguir isso, lembrando que se o Sunny Play ficar em primeiro lugar na categoria Criador de Games do iBest 2025, eu vou estar sorteando aqui 5 GTA 6 pra vocês aqui do canal. Então vamos lá, galera, me ajuda, que com certeza a gente vai garantir esse prêmio. Se gostou do conteúdo do vídeo, não vai embora sem deixar o like pesado pra fortalecer isso, apoia o nosso trabalho e mostra pro YouTube que o nosso conteúdo é de qualidade e merece ser recomendado. Outra forma de nos apoiar é clicando aqui embaixo no botão inscreva-se, ativando o sininho com todas as notificações pra não perder os nossos novos vídeos. Se você quiser ver os vídeos antes de todo mundo, ter seu nome passando na tela, acesso a GIFs, figurinhas exclusivas, além de apoiar o nosso trabalho, clica aqui embaixo no botão seja membro e vem fazer parte da Máfia Sunny Play você também. Ou então clicando aí no botão Super Thanks a partir de R$1, deixando sua mensagem personalizada pra todo mundo ver. Corre nas nossas redes sociais, lá eu sempre trago as novidades pra vocês em primeira mão e vocês podem mandar sugestões de vídeos novos, assim como esse aqui. E não fica por aí não, escolhe desses vídeos do canal Sunny Play que só tem vídeo pra vocês e continuem nos acompanhando. Muito obrigado pelo carinho, espero que tenham gostado de mais vídeo do canal. Tamo junto, aquele abraço e falou!